Olá, nessa aula 2, nós iremos começar um mergulho nos 8 elementos da construção de uma cultura digital para o seu negócio. O primeiro elemento, que é o tema dessa nossa aula 2, é o que eu estou chamando de mobilidade. Mobilidade no sentido da tecnologia, do smartphone. Queria começar provocando vocês e mostrando o timeline, a história da telefonia celular no mundo. Quem tem um pouquinho mais de cabelo branco ou não tem cabelo, tem um pouquinho mais de idade, deve se lembrar, olhando para aquela nossa imagem dos primeiros telefones celulares, né? O nosso querido tijolão, que tinha um nome como esse porque ele era grande e pesado, que começou ali a mudar um pouco a maneira com que a gente se comunicava. E durante mais ou menos 10 anos, essa foi a evolução. Mudou a telefonia no mundo. Até 2007, especificamente setembro de 2007, quando num palco muito bacana, Steve Jobs, né, fundador e naquela época presidente da Apple, apresenta para o mundo o iPhone 1. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And we are calling it iPhone. E nós não imaginávamos o quanto aquele lançamento, em setembro de 2007, iria mudar radicalmente o mundo. A mobilidade, a partir daquele momento, começa a ser protagonista em muitas transformações. Vocês conseguem imaginar hoje um mundo sem WhatsApp, um mundo sem Uber ou sem um aplicativo de táxi, um mundo sem Waze, um mundo sem a gente estar conectado a um dispositivo móvel. Então, de 2007 para cá, a mobilidade começa a ser protagonista nas decisões de negócio. Até muito poucos anos, a gente pensava no negócio e falou, olha, isso também é mobile, isso também funciona no celular, e esse é o meu ponto desse elemento mobilidade. Isso não é mais assim. As coisas na sua empresa deveriam nascer mobile. Elas deveriam começar primeiro pelo telefone celular e depois pode funcionar em outra coisa. Então, se você não tem a mobilidade como centro da sua estratégia, como centro das suas ideias, como centro da sua inovação, algo está errado. Então, o nosso primeiro elemento dessa janela de construção de cultura digital é a mobilidade. Ela precisa permear tudo que você pensa na sua empresa. Por quê? Porque o consumidor pensa assim. O Google traz uma estatística que é impressionante. Nós acessamos, em média, 150 vezes o nosso smartphone por dia. Se a gente juntar com uma outra estatística do Brasil, que a gente já tem mais smartphone que habitante, o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes e já tem mais de 220 milhões de smartphones. Ou seja, é muito smartphone, usando muitas vezes por dia. A maneira com que a gente vive, se relaciona, se comunica, paga, compra, busca informação é via mobile. Ou seja, a mobilidade deveria estar na nossa cabeça, deveria ser uma crença, deveria ser um jeito de pensar todas as ideias, todas as iniciativas que a gente tem no nosso negócio. Então, se eu tenho uma ideia que hoje não passa por um smartphone, ou não se conecta com o smartphone, ou não tem o smartphone interagindo, ela tem uma chance muito grande de não estar alinhada ao que o consumidor quer. A gente tem visto, e isso é muito rápido, e esse é o tema da transformação digital, a velocidade, que a mobilidade está sendo incorporada a coisas que a gente não imaginava. Então, hoje para a gente é mais ou menos óbvio pedir um táxi, pedir um Uber usando o smartphone. Mas, por exemplo, para pedir uma pizza, para pedir uma comida, isso está cada vez mais a regra e não a exceção. Para a gente assistir um vídeo, assistir uma série, para a gente ouvir música, é cada vez mais o smartphone. A maneira com que a gente trabalha, cada vez menos as pessoas estão usando computadores, seja ele um desktop ou um notebook, cada vez mais eu me basto num smartphone. Eu respondo e-mails, eu faço videoconferências, enfim, o nosso mundo, a nossa vida e, portanto, a nossa empresa estão cada vez mais dentro do que eu estou chamando de mobilidade. E aqui o nosso tema é cultura. O que isso quer dizer? Que eu deveria pensar o mundo, pensar a minha empresa, olhando a mobilidade como centro de todas as minhas decisões. Posso falar mais? Com isso a gente encerra essa nossa aula 2, que tratou do tema mobilidade, que foi só o primeiro de uma agenda de 8 elementos da construção da nossa cultura. E na próxima aula nós iremos falar de um conceito muito bacana, que eu vou chamar de uma visão periférica do negócio. Que a gente deveria olhar o negócio de uma maneira um pouquinho mais ampla e não tão míope.
Nos vemos lá. Evolus, a sua carreira em evolução.